Então, meu nome é Letícia, eu sirvo no Grupo Padre Pio há 6 anos, sirvo no grupo na intercessão e também no Ministério de Pregação. Então, para mim, assim, é uma alegria muito grande poder hoje estar aqui partilhando com vocês a palavra, porque a primeira vez que eu vim num grupo de oração foi neste grupo de oração. Foi neste grupo que eu vim a primeira vez. Primeira vez que eu tive contato assim com a renovação foi neste grupo. Não sirvo neste grupo de oração, mas tenho um carinho muito grande por este grupo, porque eu, graças a Deus, assim, eu sou de uma família de que pai e mãe que participam da igreja, que estão sempre envolvidos em alguma coisa da igreja. E venho de uma caminhada de igreja, de grupo de jovens, de grupo de vicentinos, e assim foi. E muitas vezes o pessoal, até não é tanto o pessoal de hoje que está no grupo, mas o pessoal mais antigo, assim, convidava, né? Vamos no grupo de oração. O Fabiano talvez nem lembre, mas ele era um que sempre convidava a gente, eu e a minha irmã. Vamos no grupo de oração. E eu sempre dava uma desculpa, sempre tinha alguma coisa. E essa semana, assim, eu rezando, eu me lembrava disso. Eu disse, olha só, né, que bênção, o que Deus faz, né? Eu lembro que quando eu entrei no grupo de oração, que eu entrei aqui neste grupo, num domingo, eu sentei bem lá no fundo. E eu nunca me esqueço, quando o Lisandro disse assim, agora vocês levantem e abracem 5 pessoas. Gente, eu queria morrer. Eu queria sair correndo, eu queria fazer qualquer coisa, menos abraçar, porque eu morria de vergonha. As músicas, dançar, eu morria de vergonha. E olha o que Deus faz, né? Hoje eu estou aqui na frente, né, podendo pregar para vocês, podendo trazer a palavra. Então, assim, é uma graça muito grande, é uma alegria muito grande, assim, poder estar aqui. Então, hoje, realmente, assim, os meninos falavam, né, no início, e eu fui perguntar para a Érica qual era a moção, e Deus foi confirmando, assim, tudo que eu tinha rezado, e realmente hoje, assim, Deus quer nos fazer uma mudança, mudar a nossa vida. O tema dessa pregação é conversão e a igreja. E o que é conversão? O que é converter? O que é uma conversão? É tu mudar de direção. É transformar, né? Na verdade, a conversão é uma transformação. É tu transformar uma coisa em outra coisa. Então, é isso que o Senhor quer fazer na tua vida hoje. Ele quer transformar a tua vida e a minha vida. E ao longo desses anos, ele foi transformando a minha vida, foi mudando a direção da minha vida, foi mudando o meu caminho, foi mudando os meus gostos. Isso é conversão, é mudança. É mudar de costume, é mudar a tua roupa, é mudar os teus hábitos, é mudar a tua fala, é mudar aquilo que tu olha, que tu assiste na TV, aquilo que tu escuta. É mudança, isto é conversão. E é isso que Deus quer fazer com nós hoje. Então vamos pegar a palavra lá em Atos 9. Atos 9, do versículo 1 ao 9. Amém? Na Bíblia da Ave Maria, 1423. Conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Gente, eu vou ter que botar mais perto, porque a idade está pegando. Vamos de novo, eu não enxergo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor.
apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse-lhe ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Palavra do Senhor. Então, essa palavra, ela já vem ali trazendo essa mudança mesmo na vida de Saulo, né? Mas por que ele perseguia, na verdade, né, os cristãos? Porque Saulo, ele era um fariseu e ele não era mau. Ele não perseguia as pessoas porque ele era mau. Não, porque ele era fiel àquilo que os fariseus pregavam e viviam, pois eram conservadores da lei. Ele era um homem fiel à doutrina judaica. E ele achava que como estava entrando o cristianismo, as pessoas estavam sendo batizadas, estavam se convertendo, ele temia pelos judeus. Então ele perseguia os cristãos, ele queria acabar, porque ele estava temeroso disso. Mas o Senhor, vendo o coração de Saulo e vendo que lá dentro, no coração dele, ele era bom e ele amava aquela doutrina e ele era capaz de fazer qualquer coisa para então salvar, né, aquela doutrina que ele acreditava que aquilo ali era verdade. Então ele começou a perseguir os cristãos. Mas num certo dia, o Senhor então faz Saulo cair por terra. E ali começa a conversão de Saulo. Então o Senhor fez ele ir lá no chão mesmo e ficar cego, sem enxergar, totalmente cego, por 3 dias. Então ele nesse tempo de cegueira, diz também aqui, se a gente seguir, né, na palavra, diz que lá ele ficou em oração, esses 3 dias. Ele foi levado a Damasco, como o Senhor mandou, e lá ele ficou durante esses 3 dias, cego, humilhado. Certo, ele pensava: e agora, o que vai ser de mim? Né? Eu era um homem que tinha tudo, que podia ir aonde eu quisesse, que defendia a minha fé, e agora eu não enxergo e dependo de todos. Mas então Saulo, então o Senhor pega e faz isso com ele. Mas se a gente seguir lá na palavra, né, não vou ler porque ela é, né, toda a palavra, toda essa história de Saulo, ela é grande. Mas então o Senhor pede para Ananias ir até lá e conversar com Saulo e batizá-lo. Então, por que ele pede isso? Porque já vai dizer no catecismo que o nosso primeiro batismo, nossa primeira forma de conversão
é o batismo. Aquele batismo que a gente recebe lá quando criança. É a primeira forma de conversão. Mas nós só vamos nos converter, então nós só vamos ter essa transformação se os nossos pais, se a nossa família continuar nos levando na igreja, nos mostrando, nos ensinando, porque Saulo, ele conhecia, diz na história, que Saulo conhecia a palavra de memória. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as leis judaicas de memória, ele sabia do início ao fim. Você conhece a palavra do início ao fim, de memória? Você conhece a doutrina da tua igreja? Saulo conhecia. Saulo, ele era esse homem que o Senhor podia contar com ele, porque ele conhecia. Então, o Senhor pede para que Ananias vá lá e o batize. E esse batismo é o batismo, impor as mãos, diz ali, se a gente continuar, diz que Ananias foi lá, impôs as mãos sobre Saulo, pediu o Espírito Santo, ele foi batizado, voltou a enxergar. E ali então foi essa grande transformação. Tanto a transformação que de Saulo ele passou a se chamar Paulo. Então foi uma mudança radical na vida dele. E ali então ele começa ao invés de perseguir, ele começa a levar a palavra às pessoas, a todas as pessoas. Ele volta nas sinagogas, ele começa a falar, ele começa a pregar sobre esse Jesus que ele conhece e que é um Jesus verdadeiro, Jesus da verdade. Então, o Saulo, que era este homem que o Senhor podia contar, que buscava a verdade. Ele incansável, ele tinha uma doutrina, ele tinha uma vida, ele já tinha uma história na vida dele, mas ele faltava alguma coisa. Quantas vezes a gente está seguindo num caminho, né? Nós estamos indo numa direção, mas aquilo parece que está faltando, parece que não é bem aquilo que eu queria, não é bem aquilo que não preenche. E talvez você tenha que fazer uma mudança, ir para outro lado. E é isso que Saulo fez. E é isso que o Senhor te pede hoje. É isso que o Senhor me pede também hoje, porque estudando nessa palavra, eu pude perceber assim, meu Deus, será que eu conheço bem a doutrina da minha igreja? Será que eu conheço bem a palavra a ponto de poder recitar ela de memória? A minha memória não é muito boa, muitas vezes eu não lembro nem o nome, muitas vezes, das pessoas. Eu sei que eu conheço, mas o nome não consigo lembrar. E quanto isso, às vezes, faz mal também, né? Porque para o outro. Mas Saulo, ele era este homem que foi transformado a ponto de mudar o seu nome. E é isso que o Senhor quer fazer para nós hoje. Quer fazer essa mudança, essa transformação, de transformar mesmo a nossa vida, de mudar a nossa vida. E lendo então sobre Saulo e sobre a palavra, me vinha também para falar, então, me pediram para falar também de um santo. E que santo vocês acham que teve essa mudança de vida como Saulo teve? Que santo vem à cabeça de vocês? Me vinha Santo Agostinho. Santo Agostinho, este homem, não sei se talvez já tenha sido pregado sobre ele, eu até não perguntei, mas me vinha ele. Ele foi um homem que era muito sábio, tanto é que ele é doutor da igreja, né? Ele foi um homem muito sábio. E diz aqui que ele era de grande capacidade intelectual,
profundo, porém preferiu saciar o seu coração e procurar as suas respostas, existentes tanto nas paixões como nas diversas correntes filosóficas. Por isso tornou-se membro de seitas como a dos maniqueus. Então, Santo Agostinho era um homem muito sábio, muito inteligente. Mas também para Santo Agostinho, ele procurou, aqui diz a dos maniqueus, mas em outros sites que eu até pesquisei, diz que ele procurou por várias filosofias para poder encontrar, porque ele queria encontrar algo. Ele tinha algo que faltava na vida dele. Mas ele tinha uma mãe maravilhosa, que rezava insistentemente para a conversão de Santo Agostinho. Tanto rezou 33 anos, né? Virou santa de tanto rezar, Santa Mônica. Então, Saulo, com a morte do pai, né, ele procurou se aprofundar nos estudos, principalmente na arte da retórica. Né, ele era bom nas palavras. Sendo assim, depois de passar, ele deu aula, ele virou professor, ele era professor, então ele deu aula em Roma, ele deu aula em Milão, e envolvido pela intercessão de Santa Mônica, acabou frequentando por causa da oratória os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio. Olha Deus, né, manipulando a vida dele. Ele foi para lá e o Senhor achou um lugarzinho para pegar ele aqui. Ele correu para cá e o Senhor, vem, eu tenho algo para ti. Tu é um escolhido de Deus. E assim Deus faz com a gente. Né? Quantas vezes eu fui convidada a vir no grupo de oração e eu dava 500 desculpas e não queria. Quantas vezes você foi convidado a vir no grupo de oração? Quantas vezes você foi convidado a frequentar a igreja, a participar de algum movimento? Não digo a renovação, mas outros movimentos que tem a igreja. E você deu desculpas, e você foi para um lado, e você foi para outro, escapou dali, escapou daqui. Como diz a minha diretora, é que nem Mussum. Pega aqui, escapa, pega ali, escapa. Mas chega um momento que não tem escapatória, que o Senhor te laça, ou faz você cair no chão, né, como fez com Saulo. Então, ele começou então a frequentar, né, e a participar desses sermões, e por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar a sua vida. E um dia então diz que a conversão dele, então, teve um empurrãozinho. E aí ele estava sentado, diz que ele estava sentado nos jardins, e veio uns anjos com a voz de uma criança e disse para ele, toma e lê. Esta palavra veio para ele, forte, toma e lê. E assim entrou a palavra de Deus na vida dele. E essa palavra dizia, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, não vos abandoneis às preocupações da carne, para lhe satisfazerdes as concupiscências. E ali foi a conversão de Santo Agostinho. E então ele fundou a ordem, né, dos agostinianos, ele começou a anunciar a palavra a partir dali. Então ele teve também que ter um empurrãozinho do Senhor, né, para que a mudança também acontecesse na vida dele. Então ele morreu com 76 anos de idade, converteu-se com 33 anos, aí ele foi batizado, foi catequizado, e depois que ele perdeu a sua mãe, então, que Santa Mônica faleceu, ele voltou para a África, porque ele era da África, fundou a comunidade cristã ocupada na oração, estudo da palavra e caridade. E ali mudou a vida dele. E ali ele foi servir o Senhor. E ele foi gastar a sua vida com o Senhor. Por quê? Porque ele descobriu a verdade. E quem era essa verdade? Jesus Cristo.
Esta é a nossa verdade. Este é a pessoa a quem nós temos que buscar. Este é a pessoa a quem nós temos que seguir. Não tem outra. Você não vai vir para o grupo de oração por causa do Lisandro, por causa da Érica, ou lá no Padre Pio por causa da Helena, ou lá no cenáculo por causa do Ezequiel. Não. Você vai vir no grupo de oração porque você quer a verdade. E quem é essa verdade? É Jesus. Você não vai vir à missa por causa do padre. Você vai vir à missa por causa de Jesus Cristo. É essa verdade que tem que te impulsionar. É essa verdade que tem que fazer a tua vida valer a pena. É essa verdade que tem que fazer a tua vida ter sentido. Você vinha numa direção. O Senhor fez você mudar a direção e olhar para Ele. De alguma forma, em algum momento da tua vida, você teve que mudar de direção. Você pensa que é fácil a gente... quando eu iniciei, então, na renovação, que eu comecei no grupo, fiz as primeiras formações e comecei a vir no grupo, e tu vai vendo as coisas que determinadas coisas vão perdendo sentido na tua vida. Né? A gente às vezes tem que mudar as amizades, você tem que mudar as coisas que você assiste, porque aqui não é uma mudança porque o coordenador disse que tem que mudar, é uma mudança porque aquilo vai perdendo sentido, aquilo não te preenche mais, não é essa felicidade que vai tendo sentido da tua vida. A felicidade que vai tendo sentido na tua vida é tu servir a Deus, é tu vir no grupo de oração, é tu ver um irmão, é tu poder levar a palavra, é tu poder fazer a tua oração, é poder lá no teu trabalho, tu levar Jesus para as pessoas. Não é fácil. Não é fácil você ser, não é fácil ser da igreja, não é fácil ser de Deus. Não é fácil você dizer, você dá a sua cara a tapa mesmo, pode-se dizer essa palavra. Não é fácil. Mas é preciso. É preciso porque nós temos um Deus e um Deus da verdade. E um Deus que pode mudar a nossa vida. E que quer mudar a nossa vida. Ele quer. Ele quer fazer essa mudança. Mas para que a gente possa mudar, o que a gente tem que fazer? Querer. Querer mudar. Querer mudar a nossa direção. Querer se deixar ser transformado. É isso que o Senhor te pede. É isso que o Senhor nos pede nessa noite. Que Ele possa mesmo transformar a nossa vida. Fazer a nossa vida ficar melhor. Fazer a nossa vida ser diferente. Ser mais alegre, ser mais feliz. Ter um rumo. Né? Aqui diz ali, e quando eu lia aqui, né, em Santo Agostinho, que dizia assim, toma e lê. Eu fiquei pensando assim, toma e lê, são duas palavras fortes. Não é toma de jogar, toma isso aqui, não. É toma de se apropriar. De fazer aquilo entrar na tua vida. De dizer, é meu, eu vou me apropriar disso aqui, este é o sentido desse tom. E ler porque eu tenho que conhecer. Eu não posso seguir uma coisa que eu não conheço. Eu não posso seguir um Deus que eu não conheço. Eu não posso defender uma doutrina, uma lei, uma igreja que eu não conheço. Então o Senhor tem duas coisas para nós hoje. Primeiro, deixar que Ele transforme, que Ele mude a direção da nossa vida. E segundo, tomar essa doutrina, essa palavra, tomar para nós, se apropriar dela. Sentir mesmo essa diferença na nossa vida e buscar esta diferença. Você tem coragem de fazer isso? Hoje,
Não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje dar este passo, é hoje deixar que o Senhor mude a tua direção.